Porto, Direcional, Vivo, RBR, High Grade e AMD estão entre as principais recomendações para esse mês. Tudo sobre o portfólio ideal você confere agora no Onde Investir em Novembro. Um ajuste fiscal, um ajuste nas despesas é o principal gatilho, na minha visão, para a Bolsa Brasileira de uma forma geral. Sempre quando você vai comparar o dividend yield de uma ação ou de uma carteira, não é justo você comparar ele diretamente com o rendimento de uma NTN-B ou de um Tesouro Selic. Nós notamos maior atratividade hoje em dois deles. Primeiro, tem que citar os fundos de crédito, especialmente aqueles indexados à inflação, que foram as maiores correções do mês. Acho que um ponto que a gente tem que lembrar é que mesmo com juros mais altos do que o mercado gostaria, a economia americana continua rodando muito bem. Tá passando alguns números, né? A gente teve esse ano, o Bolsa tá com 2,5 de queda. O gringo tirou 30 bi do Brasil. Mas ano passado o gringo colocou 40, sendo que 30 foram em 2 meses. E a Bolsa subiu 22%. Outubro começou e terminou sem que o mercado tivesse acesso ao pacote de corte de gastos a ser realizado pelo governo. Com o risco fiscal sendo o principal motivo de preocupação, os ativos de risco brasileiros andam na corda bamba sem conseguir deslanchar e o dólar ganha força frente ao real. Se por um lado a Moody's se mostrou otimista com o Brasil ao elevar a nota de crédito para Ba1 com perspectiva positiva, nos deixando a um passo do tão sonhado grau de investimento, por outro, muitos analistas se mostraram críticos a essa decisão. O último boletim Focus de outubro, divulgado pelo Banco Central, já projeta estouro da meta de inflação em 2024 e acende um alerta sobre uma política monetária ainda mais rigorosa. E se os juros mais altos dificultam os negócios para a renda variável, quem se dá bem é a renda fixa, que continuou a atrair os investidores. Grandes empresas também começaram a divulgar seus balanços do terceiro trimestre. No setor de commodities, destaque para a mineradora Vale, que teve queda no lucro e assinou o acordo definitivo de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco. O valor financeiro chega a aproximadamente 170 bilhões de reais para obrigações passadas e futuras. Já o fracassado IPO da Move, lá em Nova York, mantém o jejum dos IPOs de companhias brasileiras. Já são 3 anos sem uma única oferta inicial de ações do país. No panorama internacional, vimos o acirramento das eleições norte-americanas, depois que pesquisas mostraram Donald Trump ganhando força. Essa melhora do republicano se traduziu em alta do dólar, elevação dos juros americanos e queda das bolsas emergentes. Por lá, as bolsas vão muito bem, obrigada. Apesar de muitos considerarem que as ações estão caras, o rally pode continuar com as divulgações dos balanços corporativos e puxado pelos números das empresas de tecnologia. As tensões entre Irã e Israel, que chegaram a gerar grandes receios no mercado global em relação ao fornecimento de petróleo, voltaram a enfraquecer a cotação da commodity. As primeiras semanas de novembro ainda devem espalhar incertezas sobre as bolsas globais, dado que são esperadas decisões dos bancos centrais sobre juros, dos eleitores norte-americanos sobre o futuro presidente e das empresas com seus resultados corporativos. Vamos descobrir onde investir em novembro. E neste primeiro bloco vamos falar sobre as ações brasileiras para se investir em novembro. Já estou aqui com Larissa Quaresma, da Empiricus Research. Lari, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui ajudando pessoas comuns a investir melhor, né? Muito bom! E começando novembro, vários fatores mexendo com o mercado. Quais são os principais aí que estão mexendo com o apetite a risco? Acho que os fatores domésticos, eles se tornaram muito mais preponderantes do que os internacionais. Mais cedo nesse ano a gente estava com a dinâmica invertida, né? O internacional, com o corte de juros lá fora, estava contando muito mais, agora o corte já aconteceu e a gente fica aqui pendurado na questão fiscal aqui no Brasil. A gente teve dados da economia que mostraram uma economia forte, mas por outro lado, uma inflação acima da expectativa. A projeção de inflação para 2024 pelo relatório
Ministério Focus estourou o teto da meta. E tudo isso tem muito a ver com a questão fiscal, essa percepção de pouco controle das contas públicas, uma falta de credibilidade mesmo da nova regra fiscal, que é o arcabouço. Então, para o mês de novembro, do ponto de vista macro, um ajuste fiscal, um ajuste nas despesas é o principal gatilho, na minha visão, para a Bolsa Brasileira de uma forma geral, né? Aqui, por enquanto, sem fazer nenhuma diferenciação setorial ou entre empresas. A gente acredita que vai vir esse ajuste muito em breve. Não sabemos se ele vai ser suficiente ou não suficiente, mas havendo algum tipo de ajuste, acredito que já seria suficiente para queimar um pouco de prêmio de risco no nosso juro futuro, que é o que está pesando sobre as nossas ações. No começo de outubro, a gente viu ali uma elevação da perspectiva aqui para o Brasil pela Moody's, né, a agência de risco, que acabou sendo ali no curto prazo muito positivo para as ações brasileiras. Mas em relação ao fluxo estrangeiro, como é que está o estrangeiro olhando para o Brasil? Essa elevação de rating não foi suficiente para trazer o fluxo estrangeiro. A gente viu, foi logo no início do mês, a elevação, e ao longo do mês o estrangeiro retirou mais 3 bilhões de reais, mais ou menos, da Bolsa Brasileira, levando o total aí do ano para 30 bilhões negativo. Então, foi insuficiente. Acho que as questões fiscais, que antes estavam um pouco mais restritas aqui, a discussão doméstica, a discussão entre os investidores locais, acho que isso pode ter acabado respingando lá fora também. É claro que você tem o fator Trump avançando nas pesquisas eleitorais americanas, e isso acaba sugando um pouco mais capital em direção aos Estados Unidos pela expectativa de crescimento maior em um governo Trump. Mas, novamente, acho que o fiscal influenciou nesse fluxo estrangeiro. Para ele voltar, também acho que depende do fiscal. E vendo essas notícias, mais informações sobre o plano de corte de gastos ali do governo, isso pode destravar mais valor aí à Bolsa Brasileira e de repente a gente pode esperar um rally de final de ano? Com certeza. O juro real de longo prazo, ele é o balizador do custo de capital, ponto de partida mesmo do custo de capital do investidor de bolsa, né? Isso em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, o nosso juro real ele é construído em cima do juro real americano, né? Então, assim, é claro que ao longo do mês o juro real americano subiu, então o nosso tem que subir também, mas a nossa subida foi muito mais do que proporcional à subida americana. De forma que o diferencial de juros hoje, né, o juro real de 10 anos daqui dos Estados Unidos está com uma diferença de mais ou menos 6 pontos percentuais, né? Quase 6 pontos percentuais. Isso é compatível, só não é maior do que da época do impeachment da Dilma Rousseff lá no ano de 2016. E aí você compara, né, como que estava o cenário da economia real em 2016? A gente estava enfrentando a pior recessão do século no Brasil, a gente tinha acabado de viver um impeachment, um ambiente assim, de absoluta incerteza institucional, política, a gente não sabia se ali os checks and balances, os equilíbrios dos três poderes iam funcionar. Então, assim, por isso eu vejo tanta gordura hoje, né? Do ponto de vista técnico, o posicionamento ele está muito leve. Como a gente falou, o estrangeiro tirou 3 bilhões. Os fundos locais foram obrigados a retirar mais dinheiro da Bolsa, porque os resgates dos fundos de ações e multimercados, que também tem posição em Bolsa, se intensificaram nesse mês de outubro. Além de tudo isso, né, se a gente vê um pouquinho desse gatilho macro, eu acho que volta esse fluxo e a gente tem um fundamento positivo ainda para sustentar. Como a gente falou, não podemos esquecer do copo meio cheio. A economia continua forte. Isso se traduz em lucros corporativos maiores. E a temporada de resultados do terceiro TRI acontece aí com mais força ao longo do mês de novembro. Então a gente tem uma economia forte, uma Selic que nesse terceiro TRI, contra o terceiro TRI do ano passado, está menor, então uma despesa financeira menor, e as empresas mais enxutas, porque elas foram obrigadas a se enxugarem, né, diante do macro difícil que a gente teve em 2022 e 2023. Então a gente espera uma temporada de resultados positiva, né? Então acho que o gatilho macro, posicionamento leve, né, com fundamento bom, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva muito boa para o final de ano. E quais os destaques para esse mês de novembro na carteira das 10 ideias?
Eu vou trazer aqui 2 destaques, que são Direcional Engenharia e Porto Seguro, aliás, uma novidade da carteira das ideias. Direcional Engenharia, eu acho que a incorporação de baixa renda deve ser um dos destaques dessa temporada de resultados, né? E a Direcional, como nosso top pick aí desse segmento, deve se beneficiar. Ela já divulgou a prévia operacional dela com um crescimento muito forte das vendas. O que a gente não sabe ainda são as margens e quanto que ela gerou de caixa a partir dessas vendas. A gente espera que ela tenha mais um ganho de margem bruta substancial por conta da queda das commodities, né? Se tem algum benefício é esse. O que deve gerar aí um ganho de rentabilidade para a empresa muito grande, né? Uma geração de caixa muito forte. E o segundo destaque, Porto, é que essa tem dinâmicas mais próprias, menos dependentes do macroeconômico, que para esse momento eu acho que pode ser muito bom. A gente espera um resultado excepcional nesse terceiro trimestre, com crescimento principalmente nas novas verticais, vertical de saúde, vertical de banking, vertical de serviços, que são inclusive parte da tese de investimentos nossa em Porto, né? Uma diversificação do negócio dela para se tornar menos dependente do seguro automotivo, do mercado automotivo, né? Que tradicionalmente é o principal segmento da Porto. Estamos animados para o final do ano. E você conferiu aí 2 das 10 ideias da carteira de novembro. Para acessar a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste segundo bloco, vamos falar sobre a carteira de dividendos para novembro. Já estou aqui com Rui Hungria, analista da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paula. Rui, começando novembro, quais são as estratégias das empresas aí para manter ou aumentar, de repente, a distribuição de dividendos, tendo em vista aí um novo ciclo de aperto monetário? Normalmente quando a gente entra nesse momento um pouco mais de indecisão com relação aos juros, até com expectativa de aumentar, e isso provoca, por exemplo, aumento do custo de juros, despesas, né, com empréstimos das empresas, as empresas elas tendem a ficar um pouco mais na defensiva. Então, por exemplo, elas não vão captar tantas dívidas, não vão se alavancar mais nesse momento de juros elevados. Essa é uma estratégia, por exemplo, que elas costumam adotar, né? Mas a gente também tem que lembrar que, diferente de outros ciclos, quando a gente normalmente tem um aumento relevante dos juros, dessa vez a gente está começando a ver as empresas apresentando resultados melhores em sua maioria, especialmente aquelas que não estão tão ligadas a commodities, né? Porque as commodities acabaram se desvalorizando aí nos últimos meses, mas as empresas mais relacionadas ao cíclico doméstico, por exemplo, que tem uma grande parte, né, do Ibovespa, elas têm conseguido apresentar uma melhora de resultados justamente porque elas vinham do momento de juros muito elevados, e os resultados acabaram piorando, né, e depois, com esse afrouxamento que a gente viu aí nos últimos trimestres, os resultados começaram a embicar para cima, finalmente apresentar uma melhora. Então a gente entra nesse aumento de juros agora, que é uma notícia que obviamente não é boa para as empresas. Então as companhias elas estão entrando nesse ciclo de melhora de resultados que pode até amenizar essa questão do aumento dos juros. De certa forma, a gente não vê com grande preocupação em termos de dividendos, especialmente para essas companhias que a gente coloca na nossa carteira. A queda na cotação das commodities vai impactar diretamente na distribuição dos dividendos das companhias brasileiras? Então, Paulo, quando a gente vai para as empresas mais ligadas a commodities, e aqui principalmente Petrobras e Vale, né, que não só tem essa exposição, mas tem um peso muito relevante no nosso Ibovespa, a desvalorização de commodity, tanto de minério de ferro quanto de petróleo, tende a impactar não só a receita, quanto EBITDA e também o lucro dessas companhias e, consequentemente, os dividendos também. No entanto, hoje elas negociam por preços descontados que ainda permitem que, mesmo com uma queda eventual dos dividendos, elas ainda ofereçam níveis de dividend yield, né, que é a rentabilidade, o quanto você recebe na forma de dividendos, patamares bastante interessantes ainda. E os dividendos pagos hoje em dia pelas companhias, eles estão competitivos em relação à renda fixa? Essa é uma comparação que o pessoal sempre faz, mas é uma comparação que eu acho que é bastante equivocada, na verdade, porque você está comparando duas classes diferentes com potenciais totalmente diferentes, né? A renda fixa ela tem a sua atratividade,
Só que a gente tem que lembrar que a renda fixa, aqui tratando mais especificamente de título do Tesouro, né, que tem um mínimo risco ali de default, são títulos que vão te oferecer uma rentabilidade ali, mas não mais além daquilo, né, daquilo que está combinado. Quando a gente vai para o mundo de ações, você tem o potencial de dividendos, que é a renda, né, que se assemelha à questão da renda fixa, só que além disso você também tem a valorização de capital da ação. E a expectativa de dividendo continua também. Então, o investidor ele vai receber não só os dividendos, mas também a valorização das ações. Então, sempre quando você vai comparar o dividend yield de uma ação ou de uma carteira, não é justo você comparar ele diretamente com o rendimento de uma NTN-B ou de um Tesouro Selic, né? Hoje, se você olhar para a nossa carteira, ela vai ter um rendimento de dividend yield em torno de 6, 7%. Né? Que quando você compara com os 12% da renda fixa hoje, parece baixo, só que a gente está falando de empresas que também podem se valorizar, né? Então, pensando no longo prazo, você olhar esses dois tipos de retorno é o que realmente costuma trazer valor para a carteira do investidor, né? Aquele rendimento que é o mais constante, que tem ali uma segurança, mas também o potencial de valorização das ações. Essas duas coisas é que fazem o investimento em ações e dividendos ser tão bom, né? E nesse contexto, qual que é o destaque aí para o mês de novembro na carteira de dividendos? Para esse mês de novembro, a gente decidiu colocar na carteira uma ação que, na verdade, performou mal no mês de outubro por conta de todas essas questões macro, né? Preocupações com o equilíbrio fiscal e tudo isso que acabou afetando várias empresas aí. Essa ação acabou sofrendo no mês de outubro, caiu bastante, é a Vivo, né, Telefônica Vivo, é uma ação que a gente gosta muito, que paga muitos dividendos e que, com a queda apresentada no mês de outubro, o yield dela, o dividend yield esperado, acabou subindo, né? Quando as ações caem, elas continuam recebendo ali os mesmos dividendos e acaba que o dividendo que você recebe, como você está pagando menos pela ação, você está recebendo uma proporção maior em dividendos. Então o yield acabou subindo de aproximadamente 6% para mais de 7%. Então a gente está aproveitando essa oportunidade para colocar uma ótima pagadora de dividendo na carteira. E você viu aí que a Vivo está na carteira de dividendos para novembro. Para conferir a carteira completa, é só clicar no link da descrição, fazer seu cadastro e pronto. Totalmente de graça. Terceiro bloco e é hora de falar sobre fundos imobiliários. Já estou com Caio Araújo da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. O IFIX, que é o principal índice aí que mede o desempenho dos fundos imobiliários, tem tido um desempenho ruim nesses últimos meses. O que justifica esse mau desempenho dos fundos imobiliários? Bom, Paula, são alguns fatores, né, que a gente considera nesse recuo do IFIX, que está em torno de 6% aí nos últimos 2 meses e um pouco menos que isso aí desde as máximas, né? Bom, basicamente você tem, de fato, um movimento de alta dos juros, que no Brasil, né, especificamente, que está acontecendo, e principalmente uma detração, uma deterioração das questões fiscais, né, e que hoje tem poucas soluções aí concretas até o momento. O governo até prepara um plano aí de corte de gastos, mas o mercado, diante das especulações e da talvez ausência de credibilidade de algumas figuras, tem aguardado algo mais concreto nesse sentido. Com isso, as taxas de juros, especialmente no longo prazo, permanecem em níveis restritivos, vamos dizer assim, e é claro que os ativos de risco sofrem um pouco mais. O fundo imobiliário, especialmente o fundo de tijolo, por ser muito correlacionado a esse juro longo, começa a perder atratividade. Então, esses últimos 2 meses demonstraram bastante isso, tá bom? Mas esse desempenho ruim de 6%, ele não é exagerado para os fundos imobiliários? Olha, pensando no índice como um todo, eu acredito que sim. Nós chegamos agora em um ponto no qual os múltiplos de lucro, rendimentos e FIX estão próximos das mínimas dos últimos 18 meses, né? Muito próximos do primeiro trimestre de 2023, que era outro cenário para o Brasil. Como eu falei, o aumento dos juros realmente traz uma percepção negativa por parte do mercado.
Porém, com esse nível de rendimento do IFIX, acima de 11%, chegando a quase 12% de determinado segmento, quando a gente pensa em dividend yield anualizado, né, me parece um ponto de entrada mais interessante, especialmente para quem está olhando o médio prazo. Isso numa perspectiva compradora, obviamente. Pensando que o dividend yield do IFIX subiu aí para 12%, como é que ele pode ser utilizado aí para renda passiva? Como ajustar dentro da carteira ali de investimentos? Pois é, Paula, os fundos imobiliários são instrumentos bem interessantes para quem está buscando uma geração de renda adicional, né? Tanto pela remuneração, como você bem citou, quase próxima de 12% se anualizada atualmente, bem como pela periodicidade, né? Os pagamentos são mensais e isentos de imposto de renda, né? Então, funciona muito bem para quem está procurando uma geração de renda via investimentos, né? É claro que isso depende do perfil de cada investidor. Aquele que está buscando uma geração de renda consistente pode ter algo mais próximo, quem sabe, de 15% da carteira, até 20% em determinados momentos. Nós costumamos recomendar aqui dentro da Empíricos algo em torno de 5% a 15%, flutuando de acordo com o perfil de cada investidor e, claro, do momento de mercado. E nesse cenário mais desafiador, vamos dizer assim, para os fundos imobiliários, como é que você montou a carteira das Top Picks para novembro? Boa! Com esse cenário de queda considerável de praticamente todos os segmentos, nós notamos maior atratividade hoje em dois deles. Primeiro, tem que citar os fundos de crédito, especialmente aqueles indexados à inflação, que foram as maiores correções do mês. Alguns desses fundos, especialmente quando se seleciona fundos de qualidade, né, com carteiras de crédito high grade, que a gente chama, estão negociando aí com carteiras IPCA mais 9, IPCA mais 10 em alguns dos casos, o que é algo bem difícil de notar no histórico, né? Me parece uma oportunidade interessante, por mais que o curtíssimo prazo ainda exija um pouco de volatilidade, um pouco de estômago por parte dos investidores, dado esse juro mais elevado e uma correção monetária aí dentro dos CRIs um pouco menor. Então essa é uma categoria que eu acho bem interessante para o momento, para quem está olhando aí em médio e longo prazo. E outro ponto são fundos de tijolos de qualidade. Acho que ali também teve um recuo de cotação e abriu margem para compra de alguns ativos. E para esse mês, qual que é o destaque da carteira? A nossa recomendação para esse mês é o RBR High Grade, o RBRR11. É um fundo de crédito gerido pela RBR Asset. Ele tem uma carteira de crédito High Grade, né, que a gente chama, que é uma alta qualidade de crédito. Ele é um fundo que teve um recuo, na nossa visão, exagerado nos últimos 2 meses. Sua carteira hoje, que está majoritariamente indexada à inflação, negocia a mais ou menos IPCA mais 10% ao ano, considerando a defasagem da cota no mercado, o que me parece uma oportunidade, tanto para quem está buscando renda e eventualmente até um possível ganho de capital diante dessa discrepância da cota de mercado em relação à cota patrimonial. RBR, o High Grade, está na carteira das Top Picks para novembro. Para acessar a carteira completa, só clicar no link da descrição. É de graça. E neste quarto bloco chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais para investir em novembro. Já estou aqui com Enzo Pacheco, da Empíricos Research. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo, um prazer estar no seu programa. A gente tem visto essa movimentação bastante forte nos mercados internacionais, principalmente de olho nas eleições norte-americanas e também na queda dos juros por lá. Como é que isso está mexendo e vai mexer com as ações em novembro? Paulo, finalmente a gente vai poder parar de falar um pouco sobre eleição, pelo menos eu espero, né, que a gente tenha uma definição rápida. Lembrando que o sistema eleitoral americano é um pouco diferente do nosso, então leva um tempo para a gente saber quem vai ser o vencedor. Deixando claro, né, eu ainda tenho uma certa dificuldade para enxergar um candidato favorito. A gente entende, olhando os preços de mercado, que talvez esteja pendendo um pouco para o lado do Trump, mas quando você olha as pesquisas, principalmente lá nos estados pêndulo, né, a coisa está muito apertada, dentro da margem de erro, então eu ainda não consigo ter uma visão clara de quem será o vencedor do pleito. E isso acaba gerando um pouco de dificuldade, acho que para o Fed, né, que vai ter uma reunião, inclusive a reunião foi alterada, né, normalmente você tem a reunião que é terça e quarta, foi mudada de quarta para quinta, por conta da super terça lá nos Estados Unidos. E em relação ao corte de juros, eu sinceramente, eu estava com a precificação do Fed de 2 cortes de juros a mais
até o final do ano, né, 25 pontos base. Só que com a eleição e os riscos envolvidos, né, a gente tem visto algumas análises apontando que nenhum dos dois candidatos está preocupado com a questão fiscal americana, mas o caso do Trump talvez teria um impacto um pouco maior em relação à inflação e juros, né? Então, a implementação de tarifas, você fazer uma guerra comercial com outros países, isso poderia impactar o nível de preço e dificultar a vida do Fed lá na frente. Então, dado a incerteza, como a eleição está muito apertada, eu não me surpreenderia que o Fed não fizesse nada na reunião de novembro e talvez fizesse um corte em dezembro, até esse corte meio que casado, né? Vamos lembrar, o corte anterior de 0,50, ele só foi 0,50 porque eles não tinham os dados econômicos a ponto de fazer o corte de 0,25 na reunião anterior à de setembro. Então não seria nada novo, ao meu ver. E aí o Fed continuaria mantendo seu ritmo, né, de corte de juros daqui para frente. E acho que um ponto que a gente tem que lembrar é que mesmo com os juros mais altos do que o mercado gostaria, a economia americana continuou rodando muito bem. A gente teve divulgação essa semana do dado do PIB. O PIB do terceiro trimestre, apesar de ter vindo um pouco abaixo, né, a estimativa era um crescimento de 3%, ainda veio de 2,8%. Então mostra uma economia americana resiliente. Você vê números do mercado de trabalho, dados de emprego, né, o relatório lá ADP, que é um relatório privado, veio muito acima das expectativas. Então não parece que há essa necessidade urgente do Fed cortar, porque a economia americana estaria caminhando para um momento ruim, sabe? Então não me surpreenderia se o Fed não fizer nada e as ações continuassem performando bem até o final do ano. Quem performou bem também esse mês foi o dólar, né? O que impactou diretamente nessa valorização do dólar? E, claro, o que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de uma possível vitória do Trump, né? Essa questão de você ter tarifas, você aumentaria a inflação, aumentaria, consequentemente, os juros americanos. A gente vê tanto a ponta curta quanto a ponta longa subindo muito nos últimos dias, né? O 10 anos, que chegou a ficar perto dos 3,50 ali em meados de setembro, voltou para casa dos 4,20 com uma velocidade muito rápida. Então isso, né, acaba levando recursos de volta para os Estados Unidos, porque se você vai ter menos corte de juros, você ainda ganha lá um bom retorno em dólar. Isso acabou impactando diversas moedas, não só a brasileira. Obviamente, a gente sempre fala aqui, né, o real tem as questões do Brasil, e aí você tem aquele lado fiscal, né, o governo com aquela dificuldade de mostrar um compromisso com redução de gastos. Não vou entrar muito no mérito porque não é muita especialidade aqui de Brasil, mas o que a gente vê é que o mercado acabou ficando um pouco reticente, preocupado com essa visão do governo brasileiro em reduzir seus gastos. Mas eu acho que o principal mesmo está ligado à eleição americana e uma possível vitória do Trump, como isso impactaria a inflação, juros e por aí vai. E com tantos movimentos nessa praticamente primeira semana de novembro, como é que você está se adiantando para montar a carteira de ações internacionais? Olha, Paula, na verdade, para novembro, eu ainda acho que os casos que a gente segurou em relação a outubro ainda são alguns papéis atrativos, dado o valuation atual. Fiz uma movimentação ou outra, principalmente no setor de tecnologia. Se a gente for analisar, no mês de outubro, tecnologia acabou performando melhor do que os outros segmentos. Se a gente for lembrar, né, nos meses anteriores, a tecnologia tinha começado a ficar para trás, você via uma migração dos investidores para outros setores, mas esse aumento dos juros e essa preocupação, talvez, né, de um juro mais alto daqui para frente, parece que fez com que os investidores apostassem naquilo que eles entendem que dê certo, independente do cenário político, cenário dos juros. Então, você viu teses, né, conhecidas, né, as big techs, por assim dizer, valorizando bem, calcado também em alguns resultados, né? A gente teve o começo da temporada de resultados agora em outubro, e um resultado muito bom, por exemplo, foi o resultado da Taiwan Semiconductor. A gente vem falando aqui do papel já há um bom tempo. Ela é a principal fabricante de chips, né? Então qualquer empresa que quer fabricar o chip, seja a Nvidia, seja a AMD, seja a própria Apple, ela recorre a Taiwan para poder fabricar esse chip. Essas empresas desenvolvem, fazem o design e deixam lá que ela faz o produto propriamente dito. E os resultados vieram muito bons, né? Tanto que você viu uma performance da ação valorizando 10% após a divulgação. E aí, né, tirando as ações da TSM, como eu falei, eu gosto muito da empresa, mas subiu muito rápido. Eu acho que pode ter uma realização ali no curtíssimo prazo, uma realização de lucros por parte dos investidores.
e no lugar dela eu coloquei as ações da AMD, né? É um setor parecido, apesar de uma ser a fabricante e outra ser desenvolvedora, mas no final do dia é tecnologia, está calcado nessa ideia de inteligência artificial. Os números da AMD foram bons, né? Também soltou resultado recentemente, mas aí a expectativa veio em linha com o que os analistas já tinham no preço da ação, né? No preço, nas suas projeções e tal. Isso acabou deixando eles um pouco assim, decepcionados, a ação chegou a cair 10% na divulgação do resultado, mas quando você olha, principalmente a linha de receita com chips de data center, cresceu mais de 100% na comparação anual. E essa demanda continua insaciável, né? A CEO lá da companhia, Lisa Su, falou que eles agora esperam ter uma receita de 5 bilhões em vendas de chips de data center para esse ano, sendo que um ano atrás a estimativa era algo abaixo de 1 bilhão. Então, assim, você vê que cada trimestre que passa, parece que não tem... Assim, eu não consigo ver no curto prazo um arrefecimento da demanda pelos chips para você ter, né, o seu sistema, desenvolver produtos, serviços, tecnologia de inteligência artificial. Então, eu acho que por conta dessa queda recente, eu acho que abriu uma oportunidade da gente apostar nas ações. Você tem que ter um parênteses aqui também, né? As ações da AMD, elas negociam um pouco mais caras do que as ações da AMD em termos de múltiplo. Mas aqui eu acho que é muito mais o técnico, a ação ter caído muito e a TSM que se valorizou muito, para a gente ter feito essa troca momentânea na carteira. A AMD foi uma das mudanças na carteira de ações internacionais para novembro. Para conferir a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste último bloco, chegou a hora de falarmos sobre alocação, como distribuir seus investimentos no portfólio perfeito. E para falar com a gente aqui, estou aqui com Paulo Seco e Apolo Duarte da Monte Alto Investimentos. Obrigada pela participação. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigado pelo convite. Vamos lá começar um pouquinho, queria que vocês comentassem como é que vocês atuam no mercado, né? Como é que vocês ajudam os investidores? Tá, legal. A Monte Alto Investimentos, ela é uma assessoria vinculada ao BTG Pactual, né? E nós atuamos em assessoria diretamente com clientes desde 2009. Então a gente pegou todo o boom desse mercado, né, de assessor de investimento, a gente viu a criação e desenvolvimento. Estamos vinculados no BTG desde 2020. A gente tem uma equipe muito sênior, né? Dá para ver pela minha barba branca, por exemplo. E a gente faz uma customização nesse atendimento do cliente muito forte, né? A gente não tem receita pronta de bolo para apresentar para os clientes. Então a gente tenta atender o cliente de forma 360, não só com investimentos, mas toda a vida, planejar toda a vida financeira e sucessória do cliente. Perfeito, Paulo. Começando agora, porque não tem como a gente falar sobre alocação ali, né, na carteira de investimento sem falar de cenário macroeconômico. O que vocês poderiam dizer aí de pontos principais que o investidor tem que olhar para começar novembro? Bom, obrigado de novo pelo convite, Paulo. Acho que assim, a gente está num momento que é bastante conturbado, com bastante oscilação. A gente teve ali um juros que tem uma tendência de alta, a gente tem ali possibilidade de ter mais algumas altas ainda esse ano, e a gente vê um mercado com bastante volatilidade. Então a gente tem tido um cuidado ali para as alocações serem um pouco mais conservadores, respeitando o perfil, a tolerância de risco de cada cliente, né? Mas também procurando as melhores maneiras para driblar um pouco dessa volatilidade e incerteza, né? Boa parte dessa volatilidade está ligado ao sentimento ruim na parte fiscal brasileira. Então, hoje a gente tem um cenário fiscal bem complicado e que a gente ainda não teve uma solução de fato. Então isso deixa mais insegurança e o investidor um pouco mais reticente ali para tomar risco, né? Se eu pudesse complementar com algum detalhe, eu acho assim, essa parte fiscal do governo é um detalhe muito forte que tem aqui hoje. Não é por acaso que a gente está vendo o dólar, mesmo com um diferencial de taxa de juros com o mercado americano contra aqui, a gente está vendo um dólar pressionado, o que devia ser o contrário, porque a taxa de juros aqui está muito maior do que a taxa americana, então a gente devia ter uma pressão de venda até no dólar, uma pressão para baixo, e isso não está acontecendo. E essas taxas de juros, as curvas futuras de juros, pressionadas também para cima por conta desse gasto político muito forte e não tem controle de gasto. A gente está gravando hoje esse programa, talvez quando isso for para o ar a gente veja
corte de gastos já tendo sido anunciado e pode mudar muita coisa. Mas acho que, falando também um pouco de macro global, se a gente olhar para o mercado americano, acho que o Apollo pode até falar um pouco mais nessa questão do soft landing que a gente está enxergando na economia americana. Eu acho que, para mim, eu sou um pouco mais cauteloso, porque nós não somos uma ilha, né, isolada do mundo, então o mercado americano acaba influenciando muito o que acontece aqui. O mercado americano hoje está num festival de alta constante já há algum tempo. Eu acho, na minha opinião, é um mercado que está bastante inflado por conta de liquidez em cima de poucas empresas, as empresas de tecnologia, e que qualquer fagulha que pegue ali, em termos de resultado, que eu não acho que não vai ter nada especificamente nesse resultado agora, né? Mas alguma fagulha que mostre, olha, os investimentos estão muito, muito altos para pouco retorno, que eu acho que não nesse trimestre, mas talvez no próximo trimestre isso comece a aparecer, e aí o mercado começa a enxergar, talvez, será que a gente não está exagerando nessa precificação dos ativos? E aí isso pode também influenciar os mercados aqui. Por isso, acho que com taxa de juros atual aqui, nesse patamar, a gente tende a ser mais cauteloso, porque você consegue ficar alocado em renda fixa sem muitos problemas, né? Sem muitos problemas de rentabilidade. E o que essa cautela maior, vamos dizer ali, para compor um bom portfólio significa ali de risco para o investidor? O que vocês poderiam dizer ali atualmente? Qual o perfil de risco para o investidor brasileiro hoje, para começar em novembro? Se vocês puderem falar um pouquinho dessa diversificação desses ativos, né? Renda variável, como é que fica ali a proporção da renda variável com a renda fixa dentro de uma boa carteira de investimentos? Tá. Eu acho que para a pessoa ficar mais tranquila, a gente tem uma taxa de juros alta, né? Então, hoje o investidor consegue deixar boa parte da carteira em renda fixa, que ele vai conseguir uma gordura acima da inflação, que esse é o principal norte para um investimento de longo prazo, né? Então, você deixar uma boa parte em renda fixa, aí você vai fazer uma alocação proporcional ali entre pós, pré e IPCA, né, inflação, já deixa a carteira bastante protegida. Isso já é um ponto. Uma coisa que a gente gosta muito sempre de falar para todos os clientes é que tem que ter um pouco de dolarização dentro da carteira, em algum tipo de produto atrelado a dólar. Querendo ou não, praticamente tudo que nós consumimos aqui no Brasil tem efeito do dólar. Então, desde o combustível que você coloca no carro, até o telefone que a gente compra e até a pizza que a gente come, né? Que a farinha é feita com pizza e a farinha está atrelada ao dólar. Então, a gente precisa ter um pouco. Existe uma certa... a gente sente que existe uma certa resistência, né, dos investidores em ter um pouco de dólar por conta de volatilidade, acha que, mas agora está muito caro. Agora subiu, né? O dólar, ele, pelo contrário, estudos mostram que você ter uma composição de dólar dentro da sua carteira, você reduz volatilidade na carteira no longo prazo. Então, e te traz mais segurança. Então, tem que ter um pouco de dólar. Ações, a gente tem múltiplos hoje aqui no Brasil extremamente baixos. Porém, existe toda essa questão que está influenciando o mercado brasileiro da questão fiscal, né, do governo. A gente está vendo múltiplos muito baixos, tem alguns nomes muito interessantes em bolsa, mas vale a pena nesse momento? É difícil dizer, né? Mas tem que ter um pouco de alocação, depende muito do apetite a risco de cada investidor, mas precisa ter. Em percentuais, o cara que tem pouco apetite a risco, ele tem que ficar ali entre 3% e 5% em renda variável. E pensando em flexibilidade, né? Quando a gente fala aqui, claro, de horizonte de investimento, mas ali para trazer um pouquinho mais de flexibilidade e liquidez para essa carteira, o que pode ser feito? Aí ficou fácil a pergunta, né? Hoje o pós-fixado tá moleza, né? Assim, você deixa no liquidez ali dentro do pós-fixado, fundo DI, CDB, porque a remuneração é muito alta, né? Uma inflação média de 4, 4,5, o pós-fixado está rodando quase a 11, a 10,5, você está com um juro real de 6. Então, assim, com acesso ao dinheiro imediatamente. Então, assim, tá bem tranquilo para o investidor deixar. Por isso que também vale a pena para aquele investidor muito mais cauteloso, que não quer correr risco de jeito nenhum, não tem problema deixar seu dinheiro parado agora em CDI, né? O CDI está remunerando bem. Aproveite isso e espere um momento mais oportuno para tomar risco quando achar
conveniente. Vocês comentaram também sobre a importância da dolarização na carteira. Quando vocês falam em dolarização, o que pode ser feito dentro da carteira? Hoje, felizmente, a gente tem muita alternativa, né? Se a gente olhar para 3 anos atrás, 4, as alternativas não eram tão assim, latentes, né? A gente hoje, você encontra fundos de investimento atrelados a dólar, de diversas categorias de mercado, né? Fundo de renda variável, fundo multimercado, até fundo de renda fixa, tudo atrelado a dólar. Você tem ativos ETFs, que são os fundos negociados em bolsa, atrelados a dólar. Que mais que eu esqueci? Você tem também a possibilidade mais fácil de ter uma conta internacional, de investir diretamente, né? Isso era algo que não era pensado há 3, 4, 5 anos Eu não sei nem como eu esqueci. atrás, A conta internacional do BTG, por exemplo, ela é uma coisa impressionante, né? A facilidade que você tem em transferir recurso daqui para lá e de lá para cá, é como se fosse um Pix em dólar, né? Que você faz. E você pega o dinheiro, investe lá, e se não investir, depois pode gastar lá, se você for fazer uma viagem. É uma coisa impressionante como isso facilitou a vida do investidor para ter essa dolarização. Eu acho que assim, é importante, independente de pensar em aquela velha história de cotação, olha, o dólar subiu. Estruturalmente é bom você ter na carteira dólar, né? E aí, independente de qual via que você vai pegar, tem que pegar que mais se adequa, mas é melhor ter algo do que não ter. É isso que acho que é o principal ponto daqui para frente. Né? E achar o momento certo é impossível, né? Nunca tem um momento certo ali para você realmente conseguir, vamos dizer assim, a melhor cotação do dólar. Né? Se você olhar, acho que é unanimidade, acho que de vários gestores falando sobre a compra do dólar, né? Sugerindo a compra de dólar ou dolarizando um pouco a carteira dos clientes. E todos falando, pô, mas agora o dólar tá caro. Então você vai ver gestor falando que escuta isso desde o dólar a 3,70, ou menos, R$2. O dólar tá caro, e o dólar nunca ficou barato. Né? Tem momentos que caem? Tem, mas assim, para dolarizar a carteira, você não vai pegar e dolarizar a carteira de uma vez, né? Você não vai pegar, pô, eu quero dolarizar minha carteira em 10%, em 5%, você não precisa pegar e alocar tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos, você acha que tem um momento que o dólar vai cair um pouco, espera, mas faz já um pouquinho, porque você não sabe. Então, se existir mesmo esse otimismo todo pós-eleição americana, mais corte de gastos aqui bem aceito pelo mercado, talvez o dólar tenha uma certa redução ali de valor. Aproveite para dolarizar um pouco a carteira. Aproveitar as oportunidades. Mas faça com constância, né? Eu acho que o principal é isso, até a constância, né? Eventualmente oportunidades podem surgir nesse meio do caminho, mas manter o horizonte um pouco mais à frente e ter a constância de sempre colocando alguma coisa, acho que é uma boa estratégia. E não esquecendo um detalhe muito importante, né? A hora que o investidor coloca o dinheiro na Bolsa Americana, ele pode colocar, por exemplo, num fundo ou num ETF ligado ao S&P. O S&P são simplesmente as maiores empresas do mundo. Então, o cara está bem alocado, né? A pessoa está bem alocada. Podemos dizer que neste momento, devido a esse turbilhão, vamos dizer, de informações, de notícias que a gente vai começar em novembro, o que não pode faltar na carteira é uma parte dolarizada? Eu acho que sim. Eu acho que uma parte dolarizada, eu vou te responder isso sempre, em qualquer mês. Eu acho que o segundo ponto, pensando em Brasil, não dá para não ter pós-fixado, né? E aí você tem que ter uma parte em dólar sempre, mas eu acho que o que está mais pujante ali no curto prazo é o pós-fixado, porque a gente está no cenário de alta de juros. E aí a curva de juros já está dizendo isso, a gente vai ter 2 reuniões do Copom ainda esse ano, então talvez ali o número 1, na minha opinião, seria o pós-fixado. Eu acho que esse não pode faltar realmente, né? E qual aquele recadinho final para o investidor começar novembro? Cautela. Vou resumir numa palavra, cautela. Acho que falou tudo numa palavra, cautela. Tem que ter devagar para não dar um passo maior do que talvez o mercado vá acontecer. Momentos como esse costumam ter muita oscilação, as coisas às vezes mudam de uma maneira mais brusca. Então, não entrar no exagero, não entrar no burburinho do mercado, manter a cautela. E os dados estão muito antagônicos, né? Então fica difícil mesmo tomar uma decisão. Então tenha sempre uma orientação de alguém que está no mercado, que ajude, que pense na tua saúde financeira. Isso é o primordial para ajudar nessas alocações. Perfeito. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer foi nosso. Obrigado. O prazer foi nosso. Obrigado.
No Onde Investir em novembro, você descobriu por que Porto, Direcional, Vivo, RBR, Highgrade e AMD são algumas das principais escolhas para o mês, de acordo com os especialistas da Empiricus Research. Você também viu como alocar os seus recursos para o melhor desempenho com a Multi Alto Investimentos. Nos relatórios do Onde Investir, você tem acesso a todas as carteiras do programa. Basta clicar no link da descrição do vídeo, preencher o formulário e pronto, de graça para você. Se você gostou, curta e compartilhe o conteúdo. Obrigada pela sua companhia e nos vemos no Onde Investir em dezembro.